Será que sentir saudades é dizer que a gente ama a outra pessoa? É sentir que a gente ama a outra pessoa quando a gente sente saudades dela? Isso é uma coisa que eu sempre me questionei, assim, né? Questionei essa questão do amor, né? Como é que eu sabia que eu estava amando uma outra pessoa? E a única coisa que me vinha é se eu estivesse sentindo saudade, né? Uma vez até eu fui numa psicóloga e eu disse pra ela que eu não sabia como que eu sabia que eu estava amando alguém, que eu amava alguém, né? Porque parecia que uma hora eu estava sentindo ali coisas boas pela pessoa, né? Tava ali tudo bem, um amor, mas depois aquilo virava em raiva, virava em ódio. Não fazia sentido uma coisa ficar oscilando ali e eu chamando aquilo de amor, né? Eu sempre pensei que o amor independia do que a outra pessoa fizesse ou não fizesse. O amor verdadeiro, ele tinha que ser algo constante, algo que não mudasse pela atitude do que aquela pessoa fizesse, né? A atitude da pessoa não afetaria no sentimento, né? Se fosse um amor verdadeiro, quando, né, eu pensava assim. E realmente, né? O amor, em última instância, né? O amor é a totalidade, o amor é Deus. Então, amar aqui, no sentido do amor de Deus, realmente não importa o que a outra pessoa faça, tu simplesmente não encontra aquela pessoa a partir de crenças, a partir de dois, né? O amor é ver uma única coisa. Então, não importa o que aquela consciência tá, aquela pessoa tá encenando ali pra ti, a partir do que ela pensa sobre ela, o que eu sinto não muda no sentido de existência, no sentido de ver aquela pessoa além de qualquer crença, de qualquer condicionamento ali, de qualquer coisa que ela faça. Mas no mundo a gente tem essa ideia, né, de que ama e a saudade, ela vem desse lugar, né? A gente pensa que quando a gente sente saudades, a gente ama. E aí eu me lembro que eu perguntei pra psicóloga, de como é que eu sei que eu amo a minha mãe? Como é que eu sei que eu amo ela? Se eu sinto saudade? Eu me lembro assim, mas eu não sinto saudade. Eu não sinto saudade parecia, eu disse pra ela, eu não sinto saudade de ninguém, parece que eu não sinto. Quando eu tô sozinha, sei lá, eu não penso em querer estar com outra pessoa. Se eu tô com uma pessoa, não penso que tem uma outra lá que eu queria estar. Não senti essas coisas. E não me lembro nem a resposta que ela me deu, mas eu me lembro de pensar isso, assim, ó, como é que eu sei? Porque a saudade parece que é uma coisa boa, né? Parece que quando a gente sente, ai, saudades, manda, né, receber essas mensagens assim, né? Ai, amiga, saudade de ti. E eu me lembro de muitas vezes falar que tava com saudade também, mas era só pra, sabe, não ficar chato ali da pessoa dizer que tava com saudade de mim e eu dizer pra ela que não tá, tipo, não responder, não dizer nada, né? Isso há tempos atrás, né? Hoje nem recebo mais essas mensagens, mas antes, quando eu recebia, eu retribuía esse lugar de saudade, mas aquilo era vazio, assim, era vago, não tinha realmente uma saudade ali. E aí, depois, né, que eu conheci aqui a metafísica de um curso milagres, fui compreender que a saudade, ela vem de uma falta, né? Quando tu sente uma saudade, tu tá sentindo falta de alguma coisa, tu não tá sentindo amor. Então, o que tu tá experimentando ali é uma ideia de que tu não é completo, né? Que tu não é inteiro, né? Tu precisa de uma outra parte lá que te supra alguma coisa que tu tá sentindo falta aqui. E isso vem a partir de crenças, né? Eu tô aqui é, sentindo alguma sensação, né? Muitas vezes assim, nesse exemplo, né? De quando alguém manda uma mensagem para outra, né? Sei lá, a pessoa pode ter, no momento ali, se sentido rejeitada, se sentindo ali uma rejeição, uma certeza na rejeição, e aí vem uma vontade do nada, assim, vem um ímpeto de mandar mensagem para alguém, assim, ai, saudade de ti, sei lá, eu queria que tu estivesse aqui. Geralmente, sei lá, uma pessoa que valida esconde pra ti, né? Te ajuda a esconder aqui a certeza na rejeição. Sei lá, uma pessoa que te valoriza muito, te coloca pra cima e diz que tu é, sei lá, muito legal e não sei o quê. A pessoa, né, tem aquela relação ali e aí aquilo vem só pra esconder essa certeza que a consciência tem na rejeição, né? A rejeição, ela vem da rejeição da fonte, né? Essa é a rejeição, é a ideia da Deus ter rejeitado, né, essa consciência que se imagina fora de Deus, sendo que não tá, né? Então, ela rejeita a totalidade, né? A rejeição tá só na interpretação ali. Ela rejeita a totalidade para se sentir
algo à parte, né? Algo individual aqui, uma vida separada de Deus. E essa rejeição agora é projetada sobre Deus também, né? Parece que Deus, a totalidade é que está rejeitando essa consciência, mas isso é só na interpretação dela, porque Deus está presente agora, né? Só que a gente rejeita isso pensando aqui que é uma pessoa, né? Pensando aqui que eu sou um indivíduo separado. E aí, o que que a gente faz aqui? A gente busca essa completeza, a gente busca suprir esse vazio aqui através das pessoas, através das coisas, né? Então isso é algo que precisa ficar claro, assim, quando eu tô sentindo uma saudade, é uma sensação de falta, eu automaticamente eu tô me vendo diferente de Deus, né? Eu tô me vendo algo faltoso aqui. E aí, queria trazer uma coisa que aconteceu hoje, porque foi algo bem claro ali, do quanto muitas vezes a gente se coloca num lugar de tristeza e não olha que a gente tá pensando só na gente. A gente tá pensando aqui em suprir alguma coisa. Não tô sentindo nada pelo outro, né? Hoje a minha filha Sol, né? Ontem, hoje é segunda? Ontem. Foi domingo, ela foi num parque, um parque de diversão, e ela foi só com meu esposo. Ela queria que eu fosse, mas eu disse pra ela que eu não queria ir, eu não tava com vontade de ir naquele lugar. E eu falei pra ela, filha, eu não vou ir, pode ir e tal. E ela aparentemente tinha aceitado de boas, assim, tá? Eu vou com meu pai e tudo mais. Só que lá, ela chegou lá, a gente se falou 2 vezes, uma vez ela me ligou, outra vez eu liguei pra ela me mostrar lá e tal. E aí, depois disso, ela chegou, né, e hoje a gente foi conversar, e ela disse assim pra mim, ai, mãe, quando acabar as tuas aulas, que tu não tiver mais aula, aí a gente vai poder ir no Parque da Mônica junto, daí eu te mostro lá e não sei o quê. E aí eu disse, filha, mas não tem nada a ver com as aulas que eu faço, né? Eu não fui porque eu realmente não tinha interesse de ir nesse lugar, eu não queria, não tinha nada a ver com você, porque eu não queria estar com você, porque eu não queria estar junto com vocês ali, não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com uma vontade que não estava aqui, eu não queria ir nesse lugar, fazer essas coisas, né? Eu queria fazer outras coisas. E aí ela encheu o olho de água, assim, né? Começou a, tipo, meio que ia chorar, né? Dela dizendo que tinha ficado com muita saudade de mim, né? Que sentiu falta de mim, ficou com saudade e tal. E eu disse pra ela assim, ó, filha, pensa numa coisa, ó, vamos supor que eu diga pra ti assim, ó, filha, eu quero ir muito num restaurante, e nesse restaurante, só que nesse restaurante a música é muito alta, assim, as pessoas falam muito alto, porque a música é muito alta, quase não dá pra se ouvir, assim, ó, o som é bem altão. Tu vai comigo? Eu falei pra ela. Ela me olhou com uma cara assim, daí ela disse, ah, mãe, eu não quero. Ela meio que fez uma coisa de falar assim, ah, não, eu vou em outro lugar e tal. Ela viu que eu tava dando um exemplo, né? E eu disse pra ela, não, filha, fala o que realmente tu pensa. Ela disse, ah, eu, eu não quero ir, né? Ela disse, ah, não quero ir, não gosto. Ela disse, dói muito minha cabeça, porque eu sei que quando ela tá num lugar assim, tem muito barulho, ela não gosta. Ela que fecha os ouvidos, ela chora às vezes, né? Eu sei que ela não gosta de muito barulho. Então, eu usei uma coisa para ela entender, né, que ela ali, o que eu tava pedindo para ela seria uma coisa que não seria bom para ela, seria bom para mim só, né? Eu não tava pensando nela. Daí eu disse, ah, filha, daí tu vai comigo? Daí ela disse, ah, não, porque dá minha cabeça. Eu disse, tá, mas eu vou ficar triste, eu falei pra ela, eu vou ficar muito, muito triste, eu vou chorar, eu vou ficar triste se tu não for comigo, eu quero muito que tu vá. Daí ela entendeu, assim, daí ela disse, não, mas daí disse, tu entende, filha, isso que eu tô te falando aqui, ó, o quanto a gente olha pra situação e a gente pensa só na gente, assim, ó, eu não quero realmente que tu vá comigo porque eu gosto de ti. Eu quero que tu vá comigo porque eu tô pensando em mim aqui, no que eu quero melhor pra mim. Eu quero a tua companhia, mas se tu gosta ou se tu não gosta, não importa. Então, será que tu realmente gosta da pessoa? Tu gosta do outro? Ou tu gosta só das vantagens que tu tem em relação ao que o outro pode te dar? Então, ali naquele momento, ela parou de chorar e entendeu ali, né? Ela disse, de ver assim, ó, tu não tá realmente pensando no outro,
Ela disse, mãe, não tem que fazer só para agradar. Ela falou, tu não tem que, quando tu gosta da outra pessoa, tu quer que ela esteja bem. Então, se ela tá bem, ela vai estar fazendo o que ela quer fazer naquele momento, não o que tu quer que ela faça. E aí, assim, até naquele instante ali, isso é uma coisa que vou trazer aqui também, porque a gente pode ir para uma fantasia desse meu exemplo aqui, de trazer isso, assim, desse lugar sabe, de fofurice, de como se isso fosse uma cena em que o perdão aconteceu, e foi uma coisa que eu vi, assim, né? Parece assim, nossa, até me veio uma satisfaçãozinha, assim, sabe? Um lugar assim de tipo, nossa, olha isso, que ela entendeu, né? Que ela compreendeu, assim, essa barganha que acontece aqui das crenças. E explicar, ela entender, e eu disse, naquele momento ali eu também olhei isso, vendo a consciência, ainda assim, né, querendo usar ali aquela situação como uma coisa espiritualizada, assim, né, como se fosse assim, nossa, que, sei lá, um milagre, sei lá do que, né, e não é isso, né, inclusive todas as cenas aqui, seja essa, ou seja uma cena em que a gente tá, sei lá, discutindo, brigando, ou fala, né, não importa o tipo de cena que venha na aparência aqui, tudo tem que ser usado para o perdão, né? Tanto uma coisa dessas, que sim, é útil para olhar, né? Para olhar o que está por trás aqui das nossas vontades, mas isso também é ilusório, né? A cena tem que ser vista como não tem uma mãe aqui e nem uma filha ali para gostar ou não gostar, fazer o que o outro gosta ou não. Isso tem que ser visto de fora, né? E aí, geralmente, né, tem essa ideia do ataque, né? Isso é uma interpretação de ataque, né? Quando tem a ideia de dois, é a sensação de estar sendo atacado ali. Naquele momento, ela tinha a interpretação de ataque, né? E aí tem uma frase não, um pedacinho de um texto que Jesus traz no livro, que simboliza isso, né? Que eu trouxe agora, que diz assim, ó. Todo ataque é um chamado à sua paciência, já que a sua paciência é capaz de traduzir ataque em bênção. Então, ataque é sempre essa ideia de ver dois, né? Aqueles que atacam não sabem que são abençoados. Atacam porque acreditam que são destituídos. Dá, então, da tua abundância e ensina aos teus irmãos a deles. Não compartilhes as suas ilusões sobre a escassez, ou perceber-te-ás como se algo estivesse te faltando. Então, quando tu olha para o outro ali e tu vê, né, como se algo estivesse faltando nele, tu tenta suprir isso de alguma forma, tu tá vendo a falta em ti, tu tá vendo a escassez em ti. Então, naquele momento, ele veio um convite, assim, de olhar ela e ver ela triste ali. E aí, se eu vou pro papel de mãe, eu vou automaticamente entrar na culpa ali, ó. Eu devia ter ido, se eu tivesse ido, né, tadinha e não sei o quê. Já vai pro papel. Então, o olhar de fora aqui é ver qual o pedido que tá ali, né? O pedido que tá ali, ela tá se vendo de uma forma, ela tá se vendo em falta. E eu aqui, se eu vou ali e, né, ajudo a confirmar, eu automaticamente estou confirmando isso aqui e confirmando isso na consciência, né? Uma consciência usando essas imagens aqui para dizer que Deus não está aqui e tem essas partes divididas aqui, faltosas, né? Então, isso é algo que precisa ser feito, né? Sabendo que o que nós somos está a salvo, né? Isso é o que eu ia entrar aqui nesse vídeo, falando sobre esse novo tema, né? O Jesus, nessa segunda parte do livro de exercícios, a cada, acho que 10 lições, agora não me lembro se é 10 lições, eu acho que é. A cada 10 lições ele traz um tema central para a gente ler todos os dias antes de cada lição, ler esse texto, né? Que é algo que introduz essas próximas lições. E aí esse próximo tema é o que é a salvação. E aí eu vou ler um pedaço, né? Não vou ler tudo, mas eu vou ler um pedaço aqui que ele diz assim, ó.
A salvação é uma promessa feita por Deus, de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O Verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Então, a salvação, ela é esse reconhecimento, né, de que não tem nada para ser salvo. Não tem aqui, ó, porque o que é a salvação aqui, né? A salvação buscada por essa consciência que está se acreditando culpada, né? Ela está se acreditando aqui que tem uma retaliação, tem algo que vai acontecer. Então, a salvação dela é ela aqui se fragmentar, fazer as imagens aqui, ficar imaginando que existe através de autoconceitos e imagens, e aí a gente fica aqui, ó, nessa busca por algo a mais, por uma satisfação, por um prazer que na verdade é só o alívio de não olhar para as crenças, né? De não olhar para o quanto essa consciência está se vendo errada, quanto ela está se vendo culpada, quanto ela se vê em falta. Então, essa é a forma de salvação que a gente busca aqui, tanto de relacionamentos, né, quanto através do financeiro, quanto a gente acha que o dinheiro me salva, né, o dinheiro salva esse corpo aqui, né, uma estrutura, seja financeira, seja a estrutura aqui, né, de onde eu moro, das pessoas que eu me relaciono, eu estou o tempo todo tentando suprir uma segurança para esse corpo aqui. Então, o tempo todo a consciência enfatiza que ela é algo à parte de Deus, né, que ela não é completa. E aí, tem uma parte ali desse texto que ele diz assim, ó, a salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia. E assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele e logo atrás a memória de Deus. Então, a salvação, ela é simplesmente a consciência lembrar aqui do que já está salvo, né, da realidade que já está aqui imutável, e olhar para aquilo que não é, né, e olhar para o que a consciência inventou, simplesmente para abandonar, ó, simplesmente, né, ó, não faz nada, ó, a salvação é desfazer porque ela não faz nada com a ilusão, ela não tenta mudar aqui alguma coisa, ó, a gente fica muitas vezes tentando tirar as sensações, a gente fica tentando não sentir as coisas, né, nesse exemplo, quando eu dei ali, né, que a Sol falou ali e veio uma sensação, veio um convite aqui, né, para me sentir culpada e tudo mais. A consciência não tem que negar nada que venha, nenhuma interpretação, nenhuma vontade ali de se irritar, uma vontade de se vingar, uma vontade de, sei lá, todos os tipos de coisas que vêm aqui, de sensações, elas não têm que sair, a gente vai sentir as coisas num primeiro momento, o primeiro impacto aqui vai ser sentir as coisas, né? Só que o que é a salvação? É de onde a gente está partindo para olhar para isso. Porque ou a gente se vê de dentro do erro, e aí primeiro eu me sinto aprisionado aqui, nessas crenças, nessa imagem, nessa cena, nisso aqui, para depois eu dizer assim, eu tenho que olhar para isso aqui, aí eu tenho que perdoar isso aqui, aí depois eu me reconheço como a criação de Deus. E é sempre o inverso disso, né? Primeiro eu aceito que eu sou a criação de Deus, primeiro eu aceito aqui, ó, eu sou, e aí eu olho para isso, para que isso se desfaça. Então é só uma lembrança diante dessas vontades de crenças, né, dessas interpretações. É só uma lembrança e aquilo simplesmente, como ele fala, né,
Como é que ele falou aqui? Por não apoiá-las, ó, por a consciência não colocar identificação com aquilo ali, não apoiar, simplesmente as abandona simplesmente no pó. Então aquilo se desfaz. Só que para isso acontecer, tem que ter aqui a convicção, porque o que muitas vezes acontece é a gente só olha que a crença tá ali, sei lá, eu vejo aqui o quanto eu me vejo numa ideia de ser sem valor, e aí eu olho isso aqui, mas não tem o abandono a partir da convicção, tem só um olha rápido e tipo passa assim, e aí por isso que esses condicionamentos continuam retornando, porque a consciência ela tem que se posicionar com convicção diante daquilo ali. E aí, trazendo agora a lição de hoje, né? A lição de hoje é a lição 231, que diz assim: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. Pai, o que posso buscar além do teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa, alguma coisa a qual dei muitos nomes. Mas o teu amor é a única coisa que busco ou já busquei algum dia, pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu me lembre de ti. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesmo? Essa é a tua vontade, meu irmão. E compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também nosso Pai. Lembrar-te dele é o céu. É isso que buscamos. E é só isso o que nos será dado achar. Então ele fala, né? O que mais eu posso desejar além da verdade sobre mim mesmo? A gente realmente não tá desejando coisas aqui, a gente não tá tendo vontades de, né? Essas vontades de passear, vontade de estar com as pessoas, vontade de comprar coisas, vontade de comer, vontade de assistir filme, vontade de, sei lá, tá abraçadinho ali com o mozão, né? Vontade de, sei lá, não sei, vontade de ler, vontade de fazer coisas que são gostosas aqui, né? De ganhar dinheiro. A gente realmente não tem vontade de nenhuma dessas coisas. Essas coisas, elas são só paliativos aqui, ó, coisas que mascaram a nossa real vontade, né? A nossa vontade não é por essas coisas, a nossa vontade é o autorreconhecimento, é só isso que a consciência ela tá buscando, só que de uma forma distorcida agora, né? Ela pensa que ela tá buscando coisas, mas a vontade real da consciência é esse autorreconhecimento, né? É conhecer a si mesmo, né? Jesus fala, teve acho que é da Bíblia, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, é só isso que a gente está fazendo aqui. Não tem mais nada para fazer, né? Então, o quanto a gente tem que reconhecer as nossas vontades aqui, os nossos desejos, o que a gente ainda pensa que quer no lugar de Deus, para poder reconhecer isso como não sendo a minha vontade, né? Assim, primeiro eu reconheço, assim, olha, o quanto eu realmente penso que isso aqui é o que está me trazendo uma felicidade, seja qual for o tipo de investimento, né, que a gente coloque em cima de coisas e pessoas aqui, mas não com um lugar de... A gente tem que sair desse lugar de pesar, de olhar para essas coisas, né? Muitas vezes aqui, né, fazendo esse reposicionamento de consciência, a gente vai muitas vezes para esse lugar de pesar mesmo, assim, de olhar assim, nossa, eu ainda acredito muito, né, que eu sou esse corpo aqui, que eu ainda quero coisas no mundo, e tá tudo bem, né, não tem nenhum problema nisso, mas a gente precisa reconhecer isso, né, reconhecer o quanto quer, para ver como aquilo ali não é a minha verdadeira vontade, é olhar para a vontade e dizer, nossa, olha o quanto eu penso que isso aqui vai me trazer uma felicidade, mas eu quero confiar e eu quero colocar a minha intenção aqui para mudar a minha certeza, para mudar que a certeza de que eu existo através disso, né? Que eu existo em Deus e isso aqui só não é, né? Só é uma vontade, só reconhecer assim, nossa, isso aqui é a vontade de uma crença, essa não é a minha real vontade. Então, essa é a
a lição e o vídeo de hoje, né, para colocar essa mudança aqui na nossa vontade, por reconhecer que é só isso que a gente está fazendo aqui, né? Só esse auto-reconhecimento. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um beijo a todos e tchau.